As crianças estão saindo, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, para a leitura uníssona do versículo 11. Estamos no último mês do ano, o ano está terminando, 2019 logo ficará para trás, como memória e história. E eu creio que nessa hora nós corremos o risco de sucumbir às pressões, às demandas de um ano tão exigente. E eu vejo que o comum é o coração chegar numa hora dessa apertado e com inquietações inúmeras. Talvez seja essa a sua situação hoje aqui. Talvez a sua vida não esteja tão em ordem e tão bonita quanto você gostaria. Talvez surpresas desagradáveis tenham acontecido e o ano não acabou. Ainda há possibilidades dessas coisas ruins acontecerem. E eu fico pensando que esse desassossego, embora seja o comum da vida terrenal, não é algo que nós acalentamos, que nós desejamos. Pelo contrário, queremos afastar essas experiências de nós. A nossa índole, por criação, eu acredito, ela anseia pela felicidade. Ela deseja coisa boa, a experiência agradável. Nós fomos criados por Deus para uma experiência prazerosa, a partir do encontro com Ele, com as coisas que Ele fez e nos ofereceu em graça e bondade. E depois do pecado, a nossa vida virou de pernas para o ar. E nós, deformados, temos que conviver também com um mundo que está em ruínas. E nós queremos consertar as coisas. Nós queremos e almejamos coisas boas, num ambiente hostil e que virou as costas para Deus, o seu Criador. Eu creio que há muitas contradições no coração do crente comum, no meu coração, no seu coração. Eu creio que nós amargamos situações e contrastes que não têm muitas explicações. Eu queria que você, nessa noite, tivesse a chance de ouvir a palavra do Senhor. Que você tivesse a oportunidade de, além de ouvir a palavra de Deus, se comprometer com ela. Para que, quem sabe, a vida transcorra, se não de um jeito novo, com um novo ânimo, com uma nova esperança, com uma nova força, com algo que não seja produto do aqui, das coisas desta vida, mas que venha da parte de Deus para você. Venha do alto, aqui para baixo, e assim traga para você um desejo, uma disposição, uma honradez para perseverar nos caminhos que Deus apontar. Que você encontre nesta noite a suave, doce voz do Senhor e que não lhe falte força para seguir após Ele. Leiamos juntos o que está aí em Eclesiastes 3, 11, apenas esse versículo. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, Eclesiastes é uma palavra grega que traduz exatamente a expressão
que está presente no início desse livro, em hebraico. A expressão hebraica é Coelet, e que significa Eclesiastes, e que tem o sentido de o pregador, aquele debatedor, um homem, uma pessoa que se põe diante de outras pessoas, com um desejo, o desejo de passar uma mensagem, de chamar a atenção para algum conteúdo importante, que mereça reflexão, ponderação por parte dos seus ouvintes. O pregador aqui, muito provavelmente, é Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, rei de Israel. O tom de Eclesiastes é o tom sapiencial, mas a sabedoria que nós encontramos aqui, ela não tem os aspectos estéticos que nós encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios, também escrito por Salomão. A sabedoria de Eclesiastes, ela é uma sabedoria crua, ela fala de coisas que nós estamos acostumados a ver e a experimentar na dinâmica natural do viver terreno. Nós não precisamos de muita elaboração para compreender o sentido das palavras que Salomão usou aqui em Eclesiastes. Nós não precisamos de muito conhecimento para compreender os dilemas que são apresentados e levantados, trazidos como uma experiência comum a todos os mortais. Nós sabemos, quando ele fala das questões da vida, quando ele faz perguntas, e há muitas perguntas aqui em Eclesiastes. E as perguntas são as perguntas mais comuns. Por que essas coisas sucedem? Por que o mal prevalece? Por que o bem naufraga? Por que as pessoas morrem cedo? As pessoas boas? Por que aquele que é mau prospera no seu caminho? Por quê? Por quê? Por quê? Talvez seja esse também o perfil do nosso coração vivendo no século 21. Talvez você carregue dentro de você, dentro do seu peito, na sua mente, povoando as suas ideias, perguntas sem resposta, ou sem respostas. Perguntas que não têm o arrazoado consistente que pode dar a você uma solução para essas demandas, para essas questões. Por isso, alguns estudiosos chamam Salomão aqui de um homem que está vivenciando uma crise existencial. Talvez Salomão estivesse vivendo uma parte da sua história com uma frieza na alma. Talvez seja o produto da graça de Deus agindo na vida de um homem em crise existencial. Por que não? Há muitas variantes para a interpretação de Eclesiastes. Eu prefiro olhar para Salomão, para o escritor, para o pregador, para o Coelet, como esse homem, como eu sou, um homem encharcado de mundo, um homem que vive os dilemas da vida, um homem que não está acostumado a viver no céu, mas tem muito da terra. Um homem que convive pela manhã com a bondade e ao anoitecer com a maldade. Um homem que enfrenta saúde e prosperidade, mas também numa experiência não muito distante desta, a doença e a miséria, a escassez, a penúria. Um homem que sabe festejar, que sabe se alegrar, que celebra a família, que celebra as bênçãos de Deus, que é capaz de olhar para a vida e encontrar nela manifestações vivas de que Deus é bom, mas que logo, logo tem que se envolver
com uma caminhada de choro, de lamento, porque as pessoas queridas, elas deixam de existir, elas partem para o além, elas morrem, elas se separam de nós. E nós temos que amargar a dor da saudade, o choro, o lamento da ausência, que constantemente se mostra presente nas nossas memórias. Eu creio que o versículo 11 que nós lemos no capítulo 3 resume bem o anseio do coração de Salomão, do pregador. E eu creio que nós podemos aprender deste versículo como nós podemos conviver com os eventos da vida e com as coisas de Deus. Porque parece que nós não sabemos conjugar direito as ações de Deus e o fazer humano. Parece que há um abismo que sempre separa uma coisa da outra. Então, eu sou um bom crente quando eu estou reunido com a minha comunidade de fé na hora da celebração, mas eu não sei ser um bom crente quando eu me ausento dessa comunidade de fé. E tenho que lidar com as demandas da vida, onde a igreja não é reconhecida, onde a igreja só tem a minha face. E aí eu não sei direito como vincular as coisas de Deus com as minhas caminhadas de vida. O que fazer? Eu creio que nós devemos aprender a conviver com as coisas da vida e com as coisas de Deus. E Eclesiastes 3:11 pode nos ajudar nisso, porque todos nós procuramos pela chave que dá sentido a tudo na vida. Nós queremos uma chave que abre a porta, que nos dê a solução, a resposta pronta, aquilo que nós almejamos, que ansiamos e que não encontramos em nós mesmos, nem à nossa volta. Então estamos à procura dessa chave que pode nos fazer entrar por uma porta, a porta da graça, que nos dê a solução, a resposta, a paz que nós precisamos para os enfrentamentos de cada dia. Mas as mudanças contínuas nos episódios do viver nos mostram apenas que a vida não provê essa chave para si mesma. E que se nós quisermos compreender um pouco mais como devemos viver e conviver aqui, até que o reino de glória se efetive historicamente para nós, nós precisamos olhar para os recursos que a palavra de Deus nos dá. Porque o comum para a vida terrena é que cada experiência traz sempre um sentido de vaidade, de futilidade, de frustração, de decepção, de confusão, de coisa que não se sustenta. O que fazer diante disso? Aprendamos algumas lições preciosas contidas nesse versículo, pois são verdades da parte de Deus para o nosso coração. E essas verdades irão nos ajudar a conviver melhor com as coisas da vida e com os caminhos de Deus. Eu queria fazer da seguinte maneira: até o ponto e vírgula, eu queria dividir esse versículo em duas partes. Até o ponto e vírgula é a primeira parte do versículo. Depois do ponto e vírgula é a segunda parte do versículo. E eu queria começar olhando para o final do versículo, a segunda parte dele. A primeira parte diz que Deus fez formoso todas as coisas no seu devido tempo. E a segunda parte diz que Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nessa segunda parte, há uma realidade sendo afirmada e uma constatação sendo declarada. Nessa afirmação do pregador de que Deus pôs a eternidade no coração do homem,
sem que ele possa descobrir as obras que o Senhor fez desde o princípio até o fim, há uma realidade sendo afirmada e uma constatação sendo declarada. Qual é a realidade? A realidade afirmada aqui é que Deus pôs a eternidade no nosso coração. A palavra eternidade precisa ser compreendida. E aqui ela não significa apenas uma quantidade ilimitada de tempo ou uma experiência temporal e terrena sem fim. Eternidade para o pregador, para o escritor de Eclesiastes, não é e não quer dizer apenas uma quantidade ilimitada de tempo, viver sem a vida acabar. Não é isso para ele, não é isso apenas. Quando ele diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade, ele está querendo dizer muito mais do que isso. E a palavra aponta, sobretudo, para um desejo incontrolável que Deus plantou no coração do homem de buscar o conhecimento e a compreensão das coisas. Deus colocou uma curiosidade ou um desejo insaciável em nossos corações, irmãos, para procurarmos entender o significado da vida e compreender a beleza, a razão, o motivo e o propósito de tudo o que ocorre. Portanto, está no homem, de maneira inata, por criação, o desejo de saber as coisas. Quem aqui não tem o desejo de saber como é que o mundo aconteceu? Quando lê o livro de Gênesis, não há no seu coração um desejo escondido ali, um anseio que queima dentro do seu peito, dizendo, mas como é que isso aconteceu? Qual foi a feição de toda aquela imagem, da ação de Deus? Como é que tudo aconteceu? As perguntas básicas da vida humana. Quem eu sou? Por que eu existo? Qual a razão da minha existência? Para onde eu vou? Essas coisas não saem de nós. E o homem fica tentando vasculhar a história, olhando para trás e tentando olhar para frente. Olhando para trás, tentando vasculhar, investigar todos os caminhos, todas as nuances, todas as implicações de ações do passado para tentar construir, projetar, almejar um futuro promissor. Para que o presente tenha sentido, tenha foco, tenha direção. Veja a realidade que está aqui. Deus pôs no nosso coração esse desejo. Deus queria que eu e você tivéssemos essa vontade de saber mais. Deus nos criou para nos ensinar, passo a passo, todas as coisas necessárias para a nossa vida nesse mundo. Ele queria ser o nosso instrutor, o pregador para nós. Mas o pecado estragou tudo. E agora o homem singra o mar da história tentando compreender por si mesmo as coisas que nem sempre poderão ser compreendidas. Essa é a constatação do texto. Essa é a constatação que está sendo declarada. E a constatação é que por mais que nós sejamos curiosos e tenhamos habilidades para investigar as coisas, buscando a compreensão exata para os episódios do nosso viver, jamais, diz a palavra de Deus, conseguiremos tal feito. O homem pode correr atrás da sabedoria e do conhecimento, mas ele não chegará no fundo do poço, onde a sabedoria se encontra. Ele não chegará. Sempre ficará um gostinho de quero mais. Sempre ficará uma interrogação. Mas isso é tudo? Sempre suscitaremos uma pergunta a mais. E agora? É possível existir algo mais? Essa é a constatação. Jamais conseguiremos compreender tudo.
a realidade, temos um desejo inato por conhecimento. A constatação da palavra de Deus: não poderemos descobrir todas as coisas que Deus fez desde o início até o fim. A vida não é apenas um amontoado de experiências humanas, que podem ser dissecadas, essas experiências, e compreendidas pelas suas partes. Pelo contrário, a vida é o produto das ações de Deus, e as ações de Deus formam e dão sentido à nossa história. Mas aquilo que Deus faz não pode ser exaurido pela mentalidade humana, pela mente humana. Não tem como. Irmãos queridos, nós temos um desejo de conhecimento. Nós temos uma limitação na caminhada do conhecimento. Diante disso, o que fazer? Há algumas lições a serem aprendidas, e eu queria agora olhar para o início do versículo, para a primeira parte. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa palavra formoso aí é mais do que belo, tem mais significado do que algo esteticamente prazeroso, aprazível, que cativa a minha atenção. Tem a ver também com tudo fez Deus adequado, tudo fez Deus perfeito, tudo fez Deus da maneira como deveria ter sido realizada. Tudo fez Deus do jeito que deveria ter acontecido. Tudo fez Deus assim, no seu devido tempo. Há nessa expressão algumas lições que eu queria pensar para nós. São lições práticas, para a vida de todo dia. Eu creio firmemente, irmãos, que nós não podemos ler a Bíblia só para a nossa cabeça. A Bíblia tem que servir como bússola segura para a nossa caminhada diária. A palavra de Deus não é teórica, ela é essencialmente existencial. A palavra de Deus, ela não quer aumentar o seu conhecimento. A palavra de Deus quer aprimorar a sua conduta. Portanto, essas lições, embora simples, elas têm muito a falar, a dinâmica da nossa vida de cada dia. E, portanto, eu queria que você prestasse atenção nisso, na simplicidade, mas na extensão do significado dessa expressão. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. A primeira verdade, a primeira lição que eu aprendo, lendo essa expressão, é que eu aprendo que Deus não tem pressa. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus não é um Deus apressado. Deus tem um plano, Deus tem um projeto a ser executado. Ele faz tudo de maneira adequada, perfeita, do jeito como as coisas precisam acontecer, no seu devido tempo. Ele não faz antes da hora, ele não faz de afogadilho, porque as coisas estão chegando num ponto de descontrole. Ele não faz assim. Ele faz as coisas acontecerem dentro do seu kairós. E aqui há essa ideia contrastante entre o cronos humano e o kairós divino, o tempo do homem e o tempo de Deus. E esse tempo aqui é o kairós, é o tempo de Deus. Deus tem um tempo preparado, planejado, projetado, arquitetado, desde antes da fundação do mundo, para todas as coisas concernentes à nossa vida. Creia nisso. Deus não é um Deus
apressado. Ele tem um plano que está sendo descortinado diante dos nossos olhos, a cada experiência nossa, e que nos envolve por inteiros. Deus não é apressado, também não é lerdo, lento, também não é. A cadência de Deus é estabelecida pelo seu plano. Portanto, ele é perfeitamente capaz de caminhar com um povo por 40 anos no deserto, para formar uma nação depois. Portanto, ele é capaz de estabelecer um tempo específico para promover historicamente as feições de nossa redenção no nascimento do Cordeiro de Deus, Jesus. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz: na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Na hora certa, na hora planejada, na hora formosa, na hora em que o mundo estava preparado pela mão de Deus para acolher o Redentor, ele veio. Ele não nasceu antes do tempo, ele não nasceu de qualquer jeito, ele não nasceu no ímpeto da cabeça de Deus, que olhou para o lado e falou: é agora. Não! Por isso, o Redentor, na ótica divina, deu a sua vida antes que houvesse mundo. Ele foi imolado antes, na ótica divina. Porque Deus tem um plano. Meu irmão, eu queria que você compreendesse que nós vivemos num mundo alucinado, mas temos um Deus que não é alucinado. Deus não tem pressa. A primeira lição que eu aprendo é essa. Simples, não é? Mas que me faz refletir agora numa segunda lição. Se Deus não tem pressa, Ele tem um tempo estabelecido para tudo. Quando eu olho para mim, como é que eu me vejo? Como é que você é capaz de se definir em relação a Deus? Quando você ouve: Deus não tem pressa, Deus não tem nada de pressa, não existe pressa no divino. Quando você pensa no humano, qual é a definição que você traz? Se não existe pressa em Deus, a pressa está onde? Pode falar assim: em mim. A pressa é do humano. Se não existe pressa no divino, existe pressa no humano. E nós somos apressados. E, portanto, a lição que eu aprendo aqui, quando vejo que Deus não é um Deus apressado, é que eu preciso aprender a desacelerar na minha caminhada de vida. Eu preciso aprender a desacelerar na minha caminhada de vida. Eu estou falando de mim mesmo. Talvez você precise também fazer esta declaração: eu preciso aprender a desacelerar na minha caminhada de vida. Alguém já disse que nós precisamos aprender a desacelerar porque a nossa pressa não nos ajuda a enxergar a paisagem. Não nos beneficia a enxergar a paisagem. Você já esteve dentro de um veículo, de um carro, em alta velocidade, você já ficou olhando para o lado? Como é que você vê a paisagem? Coloque o seu rosto assim bem junto à janela e fique olhando para o lado. As coisas passam assim. Não dá para a gente definir nada. Não há paisagem, não há beleza, não há nada. Riscos, rabiscos. A pressa faz isso. Deixa a alma cheia de rabiscos, a mente confusa, indefinida. A pressa é do homem, mas ela não faz bem. Precisamos aprender a desacelerar, irmãos, na nossa caminhada da vida. Nossa pressa talvez seja a resposta
para muitas das nossas ansiedades. E nossa ansiedade não nos ajuda a resolver os problemas e dificuldades que nos cercam e tentam nos aprisionar. Não ajudam. Meu irmão querido, ouça o que Jesus disse. Quem, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um palmo ao curso da sua vida? Mateus 6:27. Quem, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um palmo ao tamanho da sua vida? Jesus está dizendo, a vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle da sua vida. Você não pode alterar o tamanho da sua vida. Ninguém pode fazer isso. Olhe para Deus, meu irmão, minha irmã. Contemple-o na execução de seu plano eterno. Ele não tem pressa, faz tudo como lhe apraz. Aquiete, então, o seu coração e creia que o Senhor tem as rédeas da sua história em suas mãos. E Ele está conduzindo todas as coisas do seu viver, às vezes tão intrincado, tão difícil, tão turbulento, tão cheio de nuances ruins. Deus está no controle e conduzindo todas as coisas do seu viver, para que você tenha a chance de se encontrar com os decretos dele e se transformar, historicamente falando, numa manifestação viva de que Deus é Senhor. Absolutamente Senhor. Deus não tem pressa. Nós somos apressados. Precisamos aprender a desacelerar. Um cantor aqui, pernambucano, disse que a vida pede pressa, não é? Mas ele lá, na sua canção, diz que ele ignora esse chamado e vai na valsa. O Evangelho fala mais do que isso. A palavra de Deus nos apresenta Deus, e não homem, no controle das nossas ansiedades. Deus pode aquietar seu coração. Desacelere. Não adianta. Eu fico pensando, os adolescentes estão fazendo SSA. Outros já fizeram Enem. Eu fico pensando nas noites insones desses adolescentes e jovens, nas preocupações. Minha filha estava falando que fez hoje o SSA, a Tainá, e ela estava dizendo, tinha uma mocinha do lado dela que não parava, batendo a perna, ansiosa, atribulada. Que tipo de prova vai fazer? Às vezes nós, os pais, trazemos essa carga para os ombros, para a cabeça dos nossos filhos. Entramos no fluxo do mundo, altamente exigente, altamente competitivo, altamente opressivo, e nós pegamos essa bagagem mundana e lançamos sobre eles, sobre a cabeça dos nossos filhos, dizendo, vocês têm que dar conta disso. E não nos lembramos da palavra de Deus. E não trazemos uma palavra de consolo para o coração, e não temos um olhar misericordioso da parte de Deus, que olha para essa luta frenética do homem como insana, fruto de pecado, de uma vida que está de costas para o Criador. Nós não temos a dimensão e o coração para discernir aquilo que devemos fazer em nome do Senhor na vida dos nossos filhos. Irmãos, nós estamos vivendo muito errados. Dizemos crer no Evangelho, crer na palavra de Deus. Tudo fez Deus
adequado e formoso no seu devido tempo. Deus não é um Deus apressado e ansioso. Se nós estamos assim, precisamos aprender a desacelerar, e Ele nos ensina. Em terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo aqui, eu queria que você também aprendesse comigo, é que tão importante quanto a vontade de Deus é o tempo de Deus para todas as coisas. Esses dias eu peguei isso aqui e falei ao coração dos meus irmãos na reunião de oração aqui de nossa igreja, numa das terças-feiras. Eu falei exatamente isso. Usei esse texto aqui para dizer essa verdade, que tão importante quanto a vontade de Deus é o tempo de Deus para todas as coisas. Tão importante quanto o conhecimento da vontade de Deus é a disposição de nos submetermos ao tempo que Ele, Deus, tem para trazer para nós algo que seja consistente para experimentarmos a sua vontade, que é santa, boa, agradável, perfeita, e que promove coisas deliciosas, que traz a felicidade para dentro de nós, para dentro das nossas experiências relacionais. Tão importante quanto a vontade de Deus é ter a capacidade de compreender que o tempo de Deus é tão importante quanto. Queremos muitas vezes conhecer a vontade de Deus, mas não temos no coração o desejo sincero de nos submeter ao tempo que Deus tem para fazer todas as coisas. Nem sempre Deus andará de acordo com as nossas passadas, e o contrário é bem-vindo, e a Bíblia nos alerta a isso, que Deus vai à frente e nós devemos segui-lo, segundo as suas passadas. Mas nós hoje queremos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus criado pelas ansiedades do nosso coração, que pode e deve cumprir tudo o que eu desejo, tudo o que eu ordeno. É para já. Tem gente que ora assim: Senhor, eu preciso disso, mas é para ontem. Senhor, eu preciso disso, já está atrasado. Senhor, age, agora é com o Senhor. Eu estou precisando. E se demorar muito, eu começo a reclamar. Ei, Deus, não está me ouvindo? Ai de Deus, se Ele disser para mim: espere, meu filho. Espere. Confie em mim, espere em mim. O tempo não é ainda este. O tempo não é agora. Irmãos queridos, há coisas que Deus fará na sua vida, não hoje, nem amanhã, talvez só depois de uma década. E essas coisas estão começando a acontecer como plano de Deus, e estão numa cadência uniforme com o plano dele, com a vontade dele, acontecendo sutilmente, agora. E você não tem olhos para perceber. É preciso cadenciar o coração com o coração de Deus, irmãos, para que nós não sejamos tomados pelas ansiedades, pelas tribulações da vida. Tão importante quanto a vontade de Deus é o tempo de Deus para todas as coisas. O que eu posso fazer diante dessas coisas, dessas lições? Que aplicação eu preciso trazer para a minha vida de cada dia? 3 aplicações. Primeira, se Deus não tem pressa e Ele tem um plano para a minha vida, em primeiro lugar, eu preciso aprender a confiar mais na sua providência. Se Deus tem um plano, Ele não tem pressa. Ele tem um plano para mim. Ele projetou a minha história e está agindo em minha vida de maneira meticulosa e milimetricamente estabelecendo esse plano para o meu bem, para a sua glória. Então eu preciso, em primeiro lugar, aprender a confiar mais na sua providência. Deus é o Deus de toda a providência. Deus sabe o que fazer comigo e com você. Na hora certa as coisas vão acontecer.
Deus sabe o porquê do sofrimento. Eu não preciso saber sempre o porquê, a razão do sofrimento. Eu preciso confiar em que o meu Deus sabe de tudo. Eu preciso saber que Ele está no controle, providencialmente, de todas as coisas da minha vida. Uma vez eu estive num ofício fúnebre de um bebezinho recém-nascido, de meses. E eu vi um pai ao lado de um caixãozinho do seu filho, chorando com muita dor, mas dizendo para todos que quisessem ouvir: Senhor, eu não entendo por que permitiste isto. Eu não entendo, Senhor, por que escolheste a mim e a minha esposa para passarmos por essa experiência tão cruenta, tão doída. Senhor, eu não entendo. Por que levaste o nosso filho, nosso primeiro filho, tão precocemente? Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo a razão da doença que o ceifou. Eu não entendo a tua permissão para que a doença se alojasse no seu corpinho. Eu não entendo, Senhor. Quando há crianças, outras, que sobrevivem, eu não entendo, Senhor. Ele fez uma pausa. Era um presbítero da igreja. E então ele completou. E ele completou assim: Senhor, embora eu não compreenda, eu te agradeço, porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono dessa criança que partiu de nós, que foi arrancada de nós. O Senhor tem as razões que eu jamais vou compreender. Mas eu te agradeço, porque o Senhor escolheu um casal que teme o teu nome para isso acontecer. E então ele completou, terminando a sua oração assim: o Senhor deu, citando Jó, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sem explicação, sem arrazoados. Sabe o nome que eu chamo a isso? Que eu dou para isso? Integridade em fé. Um homem íntegro honra a fé. É fácil dizer que Deus é o Deus de toda providência. Mas quando a vida se torna incompreensível, irrecusável, nessa hora também nós devemos encontrar uma força que só pode vir da fé que Deus nos deu para isso. Para nós darmos esse brado diante de todos e dizer: eu não entendo, mas eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu para isso. Sou teu, Senhor. Sou teu. Segunda aplicação que nós podemos trazer para isso. Se eu quiser controlar a minha ansiedade e os meus medos diante dos episódios ruins da vida, então eu preciso urgentemente depender mais do poder de Deus
no meu viver de todo dia. Porque o poder de Deus é capaz de realizar plenamente a sua vontade na minha história. Deus tem todo o poder. E nesse seu poder ele não pode ser obstaculizado, impedido. Deus não pode ser frustrado em suas motivações e intenções. E ele, quando age, age poderosamente, estabelecendo a sua vontade do jeito que ele a planejou. E nada fica no caminho, nada impede, nada se levanta como obstáculo e barreira. Nada. Se eu quiser verdadeiramente lutar para controlar a minha ansiedade e os meus medos diante da vida, eu preciso aprender a me entregar, a depender desse Deus que age poderosamente e que nem sempre realiza as coisas dentro da ótica humana, respeitando as lógicas do homem, mas faz tudo poderosamente segundo o conselho de sua vontade. Terceira aplicação e última. Se eu quiser estar em sintonia com o tempo de Deus para as coisas da minha vida, então eu preciso aprender a me entregar inteiramente à condução e à direção do Senhor, procurando servi-lo e engrandecê-lo como soberano e o dono absoluto de tudo que sou e de tudo que tenho e experimento aqui. Me entregar inteiramente ao controle daquele que pode fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de supor. Me entregar àquele que não erra, àquele que não falha. Me entregar à condução daquele que é o meu dono. Me entregar como servo e procurar servi-lo em tudo que estiver ao meu alcance, para que o seu nome em mim seja honrado, engrandecido, reconhecido, visto, e eu me transforme historicamente, existencialmente, num altar para a glória dele. Para que os homens vejam, notem a presença santa de Deus ainda aqui. E ainda tenham, assim, esperança de dias melhores, de uma experiência maior, melhor, de salvação, de redenção também para si. Irmãos, a igreja não foi feita apenas para ir para o céu. Ela é a manifestação viva de que Deus está aqui na terra ainda. E se nós quisermos viver em sintonia com o tempo de Deus, precisamos nos entregar a Ele e ao seu controle. Confiança na providência, dependência do poder de Deus para viver e entrega da vida inteiramente ao controle do Senhor. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu exercício de fé? Como é que está o seu exercício na carreira cristã, de vida cristã? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua confiança na palavra de Deus? Como é que está a sua relação com as coisas eternas? Irmãos, eu vejo que nós, como igreja, como povo, nós estamos muito encharcados de mundo, muito encharcados de terra, muito encharcados de coisas. E nós precisamos retirar esse entulho de dentro do nosso coração, porque a nossa alma está sofrendo. Nós estamos correndo pelas coisas do mundo. Irmãos queridos, é hora de olhar para cima e enxergar o Senhor agindo. Como é que está você? Que o Senhor lhe dê paz ao coração, certeza de sua presença agindo no seu viver, e que lhe dê uma chance
partir de hoje, de andar por um novo caminho. Que o Senhor seja generoso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.